Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. Vamos para mais uma aula. Deixa eu me conectar aqui. Então, vamos para mais uma aula relacionados aos planos de colheita. Então, hoje eu vou fazer um negócio diferente aqui com vocês, ó. Eu vou estar dentro de um site, tá? A gente discutir sobre esse tema aqui, ó. O planejamento estratégico da madeira, da colheita da madeira. Então, nós, para que não, eu vou, como eu falei nas últimas aulas, eu vou ficar trocando, né, as culturas, né? Mas no fundo, é a mesma ideia que a gente vem tratando, né? Vai ser a mesma ideia do que eu venho retratando para vocês. Então, pessoal, como eu havia dito na aula anterior, a essência sempre vai ser a mesma, tá? A essência sempre vai ser a mesma. Então é o seguinte, como é que a gente vai caracterizar a questão aí do plantio ou da colheita, né? Vamos dizer melhor, a colheita da madeira. Então, pessoal, basicamente a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. A gente vai tratar basicamente, são três pilares, né? Que nós devemos considerar. Planejamento, né? Um dos pilares, manutenção e treinamento. Então, para que eu possa trabalhar com índices de colheita acima dos recomendados e tudo mais, eu preciso trabalhar com esses três pilares fundamentais, tá bom? Então, se eu trabalhar bastante com esses três pilares fundamentais aqui, o que vai acontecer? Eu terei a minha colheita, no caso aí, né, bem mais satisfatória, tá? Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Peraí. Ó, então, vamos lá. Então, ó, dentro do setor de florestas, plantas, discutir a importância da colheita, da madeira e a sua complexidade. Porque a gente tem algumas complexidades relacionadas à madeira. Como eu comentei, olha, pode ser redundante, né? Redundante, assim, já ficar falando a mesma coisa, mas a gente tem que levar sempre em consideração que, para que eu possa obter o melhor índice, o melhor rendimento, eu preciso o quê? Ter esses três pilares fundamentais na minha cabeça, que é o quê? Treinamento, manutenção e planejamento. E aí, senhores, a gente tem que sempre lembrar daquele ciclo que eu falei para vocês, né? Que é o PDCA, né? Aonde a gente sabe, ó, planejar, executar, depois checar, conferir e tomar as ações necessárias, tá? Então, esse aqui é o ciclo. Eu posso fazer uma cultura milho, ou com a soja, ou com outra cultura aí que requer altos índices de rendimento, tá? Então, quanto ao treinamento, vamos abordar alguns pontos aqui, ó, importantes, né? Vejam que nós estamos vivendo um período de muito avanço tecnológico, ou seja, cada dia mais a tecnologia está mais e mais e mais presente em todas as atividades, e todas as atividades em várias linhas. Como assim? Então, eu tenho qualquer dessas posições, a gente tem plantio, a gente tem pulverização, a gente tem colheita, a gente tem o pós-colheita, que é a parte de logística, até a entrega do produto final ao consumidor,
Vejam que por todas essas etapas, nós temos esse item aqui, avanço tecnológico destacado, tá? Eu quero deixar claro para vocês uma coisa aqui, que hoje todas as profissões, a maioria das profissões aí que nós temos, não só no campo do agronegócio, mas em todas elas, vamos pegar exemplo de advogados, entre outros, o que que acontece? A tecnologia está muito usada, sendo usada por essas áreas. E a agricultura, principalmente no ramo já da parte produtiva, se tem essa tecnologia. Detalhe para vocês, né? Não é só na relação de máquinas, né? Temos aí, por exemplo, na parte de pós-colheita, a gente tem aí a logística que é feita, então a gente tem muita tecnologia embarcada. Quando a gente fala da questão de armazenamento, também eu tenho muita tecnologia embarcada, né? E aí a gente segue uma linha da produção, quando a gente fala, por exemplo, de madeiras, que eu estou falando para vocês, pensem num processo de fabricação de, de uma mesa, ou um processo de fabricação de uma cadeira envolvendo madeira, né? Ou pense aí você na sua casa aí algum item que se utiliza madeira. Então veja, passa por um processo de fabricação e esse processo de fabricação ele provavelmente ele está tecnologicamente avançando. Vamos por avançando, que é melhor colocar a palavra avançando. Por quê? Avançando. Porque é uma coisa que não está parando, né? Não está diminuindo, ela sempre está à frente, em movimento e não para. E está cada vez mais rápido. Vamos fazer aí uma pequena analogia aí. Olha a questão dos celulares, o quanto que os celulares avançaram aí nas últimas décadas, né? Nós estamos falando aí, ó, de 30 anos atrás, 30 anos, 25 anos atrás, o celular basicamente fazia o quê? Ligações, somente ligações. Tinha mais alguma? Não. Hoje não, hoje a gente tem o quê? Uma central de informações dentro do celular. Tem uma central de informações no celular. Então eu posso ter um controle da minha colheita, eu posso ter um controle da questão de rastreabilidade, e aí entra a questão já pós-colheita, que é a questão logística, né? Eu posso rastrear onde está o meu produto. Eu tenho também outra coisa interessante, a gente tem hoje no mercado aí vários produtos, né, que são consumidos por nós, que tem o chamado selo de origem, né, aonde naquele selo de origem está colocado qual foi a procedência que se fez, se produziu aquele tipo de carne, por exemplo. Isso a gente vê muito em carnes de ave, né? Em frangos. A gente tem aí esse selo de rastreabilidade em frangos, né? Então, assim, e isso tem muita gente que compra esse tipo de produto baseado nesse selo. Ó, eu vou comprar esse produto devido a ter a garantia que como ele foi feito, né? Não foi, por exemplo, com trabalho escravo, não foi com outros tipos de situações aí que são colocadas que as pessoas consideram erradas. Então, essa questão aí do treinamento, ela é muito importante e assim é essencial porque vejam vocês, uma colheitadeira de grão hoje ela está na faixa aí dos 2 milhões de reais, certo? 2 milhões de reais. 2 milhões de reais
E aí, se nós pegássemos, fizéssemos uma conta, uma continha simples aí, você faz aí na sua calculadora, vamos pegar aí 2 milhões de reais, certo? Eu vou pegar 1% desse valor. 1% desse valor equivale a isso aqui, ó. Tá vendo? 20 mil reais, tá? 1%. 1% dessa máquina. Se eu pegar, vamos pegar aí, ó, menos que 1%, vamos pegar aí 0,1%. Tá aí, ó, 2 mil reais, né? Veja como é interessante, porque é, é uma coisa assim que o operador, vamos colocar que ele ganha nessa faixa 2, 3 mil reais, 4, não chega muito mais que isso. E aí, nós temos aí muitos operadores que, na verdade, eles... Você vai ver aí o histórico dele, ele tem experiência, né? Em máquinas mais antigas. Só que aí, esse operador, se a gente perguntar para ele assim, se ele realmente conhece da máquina, muitos vão dizer que não, ou seja, ele só sabe fazer aquilo ali, mas não consegue entender ou explicar o funcionamento, como é que o processo acontece. E aí a gente vai restringindo cada vez mais, se a gente perguntar se essa pessoa em algum momento já leu o manual de operação dessa máquina, né, se aprofundou na parte de conhecimento da máquina, né? Que hoje a máquina ela trabalha sozinha, né? Entre aspas, ela trabalha sozinha. O operador está ali para acompanhar o desenvolvimento da máquina, mas ele é um mero espectador, né? Ele é uma pessoa que está ali somente para observar e corrigir algum erro que possa ocorrer, né? E aí, o nível de conhecimento desses operadores, ele cada vez mais vai aumentando e o grau de exigência vai sendo maior. Por quê? Porque a gente pega máquinas tecnológicas, então o operador, né, ele precisa ter um nível de conhecimento de informática pelo menos básico, né? Apesar que na nossa região a gente encontra muitos operadores aí que são analfabetos, tá? Isso é fato. A gente encontra aí operadores nesse sentido, é analfabeto ou semi-analfabeto, né? E trabalha, né? A questão aí da experiência que acaba ajudando bastante, né? Porque a pessoa vai fazendo aquele trabalho todo dia, durante um ano, durante 2, 3. Então, aprende por osmose, né? Ou por repetição. Só que aí a gente não tem aquelas pessoas que param para pensar, operadores que podem fazer mais, né? Tirar mais da máquina, né? Ou seja, é a mesma coisa eu te dar uma Ferrari e você não usufruir de toda aquela funcionalidade que a máquina tem, tá? Você vai simplesmente lá ligar, andar e não vai usufruir e utilizar todos os recursos que aquela máquina possui. Então, por isso que a questão do treinamento ela é fundamental, justamente porque as máquinas estão evoluindo cada vez mais e de maneira rápida. Só que, se a gente fosse fazer um gráfico em termos da evolução da pessoa que opera essa máquina, a evolução ela é muito lenta e muito pequena em relação ao desenvolvimento da máquina. Ou seja, as máquinas estão totalmente muito tecnológicas, porém o crescimento, desenvolvimento daquela pessoa que opera essa máquina não está tão condizente. Então a gente fica nessa questão de um aqui em cima, outro aqui embaixo, e não conseguimos retirar o máximo daquela máquina, que aquela máquina poderia fazer. E aí já é um gancho, por quê?
Porque essa questão do treinamento, ela é fundamental e temos muitas empresas, vamos pôr empresas barra fazendas, que não conseguem ter essa visão. Acham que tá bom, o cara sabe fazer esse basiquinho e segue a vida. Mas não consegue ter uma visão ampla do negócio, aonde a gente envolve dois pilares fundamentais, né? Dois pilares fundamentais que são o seguinte, são o treinamento e a manutenção. Então, esses dois pilares de três, eles representam o quê? Uma coisa que se chama investimento, né? Investimento. Por quê? Eu vou ter que fazer um treinamento, eu vou gastar por esse treinamento. Eu vou precisar fazer uma manutenção, eu vou gastar por essa manutenção. Só que aí tem um detalhe, né? Quando a gente fala do treinamento, treinamento envolve investimento. Só que aí temos proprietários de fazenda que eles confundem, né, a palavra treinamento com custo. Ou seja, muitos acham que o treinamento é um custo, né? Isso acontece. Mas assim, não são todos que têm essa visão de chegar lá na frente e pensar o seguinte, olha, eu vou fazer um treinamento com o meu funcionário, com certeza eu estou fazendo com que ele suba um patamar, ele cresça, e aí o meu trabalho vai ser o quê? Melhor. Meu trabalho sendo melhor, o meu rendimento se torna melhor. E aí vou produzir mais e tudo bonitinho. Só que, como eu falei, tem muita gente que não entende dessa maneira. Não entende dessa maneira. E aí acaba acontecendo o quê? Fica num nível mais baixo, contrata operadores aí, né? E aí eu não estou falando só de máquinas agrícolas, eu posso abrir esse leque aí. Como a gente está falando da madeira, vamos pegar um exemplo aí do seguinte. Na parte, vamos trabalhar a seguinte maneira. Na parte do planejamento, eu vou fazer o corte de madeira. Vou tirar ela da árvore e tudo mais. Então, eu tenho que analisar o seguinte, como nós conversamos anteriormente, né? Será que eu vou optar por esse corte da minha madeira manual ou mecanizado? Se eu for trabalhar com corte manual, o que vai acontecer? Com o corte manual, eu tenho um detalhe, né? Tem um detalhe. Eu preciso de mais pessoas, né? Para que eu possa fazer com que a minha produção seja efetiva, né? Então, mais pessoas, né? Então, tem que pensar na parte de ferramentas manuais. Essas ferramentas manuais de corte, elas possuem um gasto. Então, eu vou cortar um tronco de uma madeira, né? E aí, eu vou cortar. Isso aí já começa também, isso é no planejamento. Então, para vocês verem como esses três pilares são importantes, ó. Estou planejando para fazer o quê? Para fazer com que eu possa produzir mais. E aí envolve a questão do treinamento e manutenção. Se eu, por acaso, chego e vou optar por machado, né? Vou optar por machado. Então, eu vou cortar minhas madeiras com machado. Cortando meus troncos com machado, então eu vou ter um tempo maior para cortar essa madeira se eu tivesse, por exemplo, uma motosserra, certo? Uma motosserra. Porém, se eu optar por uma motosserra, então eu tenho que pensar o seguinte, bem, para que eu possa operar uma motosserra, eu preciso ter o conhecimento dessa motosserra. E aí, esse conhecimento, como que eu vou obtê-lo ou vou ampliá-lo, né? Talvez eu tenha o conhecimento só de corte manual e aí o meu patrão me dá fala, ó, agora nós vamos mecanizar, né? Então, como que a gente vai mecanizar? Vou te dar uma motosserra, beleza. Mas é diferente. Por quê? Porque tem questões de segurança do trabalho, para que o operador, ou o trabalhador no caso,
não se machuque, né? Ou coisa pior, né? Perca um dedo, um braço, a cabeça, né? Racha a cabeça. Tudo isso tem as formas certas. Aí tem a questão de segurança e tem a questão da operação. Eu falo, em curso de treinamento de máquina, eu sempre coloco a seguinte situação. No manual da máquina, tem tudo que o operador precisa para desenvolver um ótimo trabalho, né? Por quê? Porque dentro do manual da máquina, o que nós temos? Nós temos parte de operação, parte de manutenção, tá vendo? E parte de segurança. 3 itens fundamentais para qualquer operação, né? De máquina e equipamento. Operação, manutenção e segurança na operação. E aí, o que ocorre, né? Não é só também ler o manual. Preciso ter o quê? Treinamento especializado. E no treinamento especializado, no corte da madeira, por exemplo, o operador do equipamento ele vai aprender o quê? Técnicas de corte que vão facilitar esse corte. Então, eu vou ter um corte, e aí primeiro eu tenho que verificar o seguinte, como que eu posso fazer com que a madeira caia na posição que eu quero? Então, eu vou cortar a árvore, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer com que ela corte e caia numa posição certa. Se ela cair numa posição errada, o que vai acontecer? Vai acontecer que pode ocasionar um acidente, ou material, ou mesmo pessoal. Então, a questão do treinamento ela é importantíssima para que as pessoas saibam como fazer. Como fazer, tá? Isso envolve a questão do treinamento, beleza? Então, aqui alguns pontos, o que ele foi colocado no treinamento. Então, o avanço tecnológico, nós já falamos, que cada vez está avançando e mais rapidamente, né? Se eu pegar em relação ao corte de madeira, antes nós tínhamos o serrote, nós tínhamos o machado, tivemos a motosserra e hoje nós temos as máquinas que cortam, né? E isso se ganhou o quê? Tempo, se ganhou produtividade. E aí, é como eu falei, o avanço tecnológico fez uma curva ascendente e continua subindo. Se nós pegarmos aí, a maioria das pessoas que trabalhavam nesse segmento, então, ó, será que quando a pessoa tinha o machado, era manual, aí foi para o serrote, também manual, então continuou lá. Aí partiu para a motosserra. Quantos operadores desse equipamento ficaram no meio do caminho porque não se atualizaram? Né? Muita gente. Então, nessa subida, é como se fosse uma pessoa subindo um morro, né? Ou uma montanha. E aí continua subindo. Então, a pessoa subiu, chegou no ponto da motosserra. Muitos ficaram pelo caminho, alguns poucos chegaram. Por quê? Porque precisa de mais empenho, mais dedicação, leitura, conhecimento, buscar informação. E aí muitas pessoas ficaram do caminho aí, principalmente pelo fato de não terem estudado. Continuamos a subida, continuamos nossa subida, aí saímos da motosserra e fomos para as máquinas mesmo que fazem essa atividade do corte, né? E aí também podemos considerar que muitos e muitos ficaram pelo caminho, né? Por quê? Porque aí começa a aumentar o nível de exigência, porque aí a pessoa precisa, além de observar o que está fazendo, tem os comandos na tela ou no painel. Às vezes são situações que a pessoa precisa ler e interpretar. Ler e interpretar. E tem muita gente
Muita gente que não sabe fazer isso. Muita gente que não sabe fazer isso. Ler e interpretar. Já tem dificuldade em ler e interpretar, aí complica mais ainda. Então, aí é uma subida que já ficou muita gente pelo caminho. E aí, aquelas pessoas que estão no nível onde se utiliza as máquinas, são poucas pessoas. E aí, se são poucas pessoas, o que acontece? Esse público é muito pouco. E aí as empresas tentam contratar, mas não conseguem. Tem uma pessoa pronta. Aí o que se faz? Vamos contratar essa pessoa, mesmo que ela não tenha o conhecimento, mas vamos treiná-la, né? Então, o que acontece? A empresa está fazendo o quê? Um investimento. Investimento é como se eu pegasse um carvão e eu lapidasse esse carvão até ele se tornar um diamante. Essa é a ideia relacionada ao treinamento. Só que é o que acontece. Em muitos casos, essa pessoa chega nesse patamar e aí o que acontece? Há uma discordância entre o funcionário e a empresa em relação salarial, principalmente, e aí a pessoa opta por sair, né? E a empresa aí muitas vezes tem que refazer todo o processo. E esse refazer todo o processo, às vezes é um caminho longo, né? Envolvendo tempo, envolvendo dinheiro, né? Porque a pessoa vai ser investida, né? A empresa vai investir naquela pessoa, vai pagar o treinamento, às vezes 2, 3. Aí tem as reciclagens, que, como eu falei, a tecnologia está sempre mudando, está sempre avançando. Então, o que acontece? É um treinamento que a pessoa tem que fazer constante. Por quê? Porque a tecnologia não para, não vai parar. Então, a pessoa tem que sempre se atualizar, ou a gente chama de reciclar. Essa é a questão do treinamento. Então, aí, ó, o avanço tecnológico, né, nas máquinas são cada vez mais automatizadas, produtivas e de elevado custo de aquisição. Como eu citei para vocês, o preço de uma colheitadeira de grão hoje está em torno de 2 milhões. E a tendência é o quê? É esse número aumentar mais. Porque você não. Veja só, quando você compra uma máquina, você não está comprando um apunhado de ferro. Então, você não está comprando um monte de ferro lá. O que você está comprando? Você está comprando uma tecnologia embarcada. Então, quando você paga esse valor, 2 milhões, ou um pouco mais, um pouco menos, depende da máquina, você está pagando o quê? A tecnologia. A tecnologia avançada que essa máquina possui, tá? E aí fala, ó, torna-se muito importante que ela seja manuseada por operadores capacitados. É como eu falei, eu já encontrei vários lugares que eu faço treinamento, aonde a pessoa tem uma máquina de R$ 1 milhão, vamos citar um exemplo, porém, o operador é uma pessoa que é semi ou analfabeta completa. Aí é aquela história que eu falei para vocês. A pessoa só sabe fazer aquilo. Se você falar para alguém, eu quero que você martele um prego, a pessoa vai lá e vai ficar batendo. Pá, 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 pá. Vai ficar batendo. E isso, não é isso que as empresas não querem uma pessoa que faz isso só. Que é uma pessoa, um ser pensante. O ser humano é um ser pensante. Então, ele tem que ter a capacidade de quê? De ler, interpretar e melhorar o quê? O seu serviço, a fim de obter melhores resultados, porque é inevitável. Obtendo melhores resultados, consequentemente, você obterá melhores salários. Se tornará um funcionário que traga rendimento. Um funcionário que traga rendimento, com certeza será o quê? Valorizado. Né? E isso, a gente vê o quê? Aquelas pessoas que aproveitam os treinamentos que fazem, né? Estudam. E quando eu falo estudar, não é só na hora do treinamento, pegar a apostila ou o livro no momento que está fazendo treinamento. Não. Precisa ser ao longo da vida profissional da pessoa.
Se a pessoa quer evoluir, ela não precisa ter a ciência do seguinte, não é só ficar com o aprendizado na sala de aula. Isso serve para vocês. O aprendizado, ele é todo dia, o dia todo. Todo dia, o dia todo. Esse é o aprendizado, tá? Você só vai atingir um patamar mais alto quando ter essa consciência que o aprendizado não está restrito hoje na sala de aula. Antigamente, o ensinamento ele estava restrito na sala de aula, o ensinamento. Hoje, o ensinamento ele se amplificou de tal maneira que nós podemos estar com esse dispositivo aqui e aprendendo, tá? E aprendendo. Essa é a questão. Hoje, fundamentalmente, o mundo está dessa maneira. Então, o conhecimento não está só restrito naquela sala de aula, naquele quadradinho e tudo mais. Não. Ele é uma coisa muito ampla, muito aberta, onde qualquer pessoa pode obter informação. E aí, como é que a pessoa obtém a informação? Na maioria das vezes, com esse aparelhinho aqui, a pessoa obtém as informações. Lógico que papel, você pode perguntar, mas o professor então já não serve mais nada? Não é a questão que o professor não sirva ou outra coisa parecida. A questão é que o professor, hoje, ele é um mediador. Ele vai mediar, vai te auxiliar em algumas situações onde o aluno possa ter problemas. Mas o conhecimento está para todos, não está mais restrito na sala de aula. É isso que vocês precisam ter em mente também, né? Já passei várias referências para vocês, ó, tem uma revista chamada Revista Cultivar. Baixe o aplicativo dessa revista. Vocês vão achar, vocês na vida profissional que vocês forem seguir, vocês vão ver que é de fundamental importância o uso desse recurso. É importante, é importantíssimo, tá? Então a questão do treinamento envolve tudo isso. E às vezes o treinamento não é só naquele período de uma semana, um dia, 2 dias. Não, às vezes essa questão aí de você praticar na máquina, conhecer a máquina cada vez mais, é um treinamento que não termina. Não vai terminar, por quê? Porque você vai sempre buscar mais, sempre você vai buscar conhecimento. Uma coisa que eu passo para vocês, independentemente do curso e tudo mais, o conhecimento é uma fonte inesgotável, né? Quem bebe dessa fonte e tem prazer, essa pessoa ela jamais vai largar essa fonte. Então, assim, busquem conhecimento, sempre estejam atentos para que vocês possam estar cada vez mais preparados, certo? Eles estão, a questão do treinamento, ela é muito abrangente, né? Então, ela envolve tudo isso que a gente vem conversando aí nessa meia hora, só o fato do treinamento, né? E aí a gente tem a questão da manutenção, que é um outro aspecto também importante. Por quê? Porque o treinamento está ligado com a manutenção. Então é como se fosse uma corrente, né? Um elo aqui seria o treinamento, outro elo seria o quê? A manutenção. Então, se eu tenho aqui esses dois elos aqui, ó, eu consigo construir o quê? Uma fortificação, né? Ou um parâmetro, né, que pode me deixar mais forte para frente, para minha vida futura, minha vida profissional, tá? Então, se eu tenho dois elos aqui, ó, que jamais vão se quebrar, é algo que eu estou falando para vocês, treinamento e a manutenção. A manutenção é aquela história. O que envolve manutenção, né? Envolve conhecimento da máquina, das máquinas envolvidas, também o manual de operação. Então, a gente vai tratar aí de como eu devo fazer, né? Eu cito sempre o exemplo do seguinte:
Quando você compra um celular novo e quer conhecer todos os recursos que aquele celular tem, você vai aonde? Você vai no manual, né? Você vai no manual para saber como é que faz. E aí o cara trabalha numa máquina há mais de 20 anos e aí a gente pergunta para ele, olha, quantas vezes você leu o manual da sua máquina? Ele fala, nenhuma. Então, quer dizer, onde está o real interesse? É numa coisa que é para entretenimento, na maioria das vezes, ou uma coisa que vai lhe garantir um futuro profissional, onde você vai poder levar o seu din-din para casa? Então, todos esses aspectos aí que devem ser considerados, né? E aí, tudo isso vem junto o quê? Planejamento, né? Planejamento. Porque é como eu falei na última aula para vocês, a gente falou do café, e aí eu vou mudar as culturas, e aí eu sempre vou estar falando na essência a mesma coisa, só que com palavras diferentes, com posições, formatos diferentes, tudo isso, né, com a mesma essência, com a mesma essência. Para quem observar, entender direitinho, vai perceber que, no fundo, eu estou falando a mesma coisa, né? Planejamento. Essa é uma palavra que todas as aulas vocês vão ouvir eu falar. Planejamento. Aula passada eu falei de planejamento. Aula de agora, planejamento, né? Tudo isso faz com que o nosso rendimento seja o quê? Cada vez maior, tá? Então, como eu havia comentado para vocês, né, em relação ao treinamento, só para a gente pegar um pouquinho do material aqui que eu apresentei para vocês, ó. Então, veja, torna-se muito importante assim que elas sejam manuseadas por operadores capacitados e com perfil adequado ao cargo. Aí entra o quê? As atribuições, experiência, conhecimento. Aí, conhecimento em quê? Conhecimento na própria máquina. Tem que ter um conhecimento mínimo de informática, né? Então, tudo isso aí ajuda com que o operador seja cada vez mais preparado, tá? Aí, ó, será possível aproveitar todo o potencial da máquina de produção de máquinas. Então, como eu falei, se eu tenho uma pessoa, um operador, ele é capacitado, habilitado, a gente chama de capacitado e habilitado. Com certeza ele vai extrair o máximo da onde? Daquela máquina, tá? O máximo daquela máquina. E aí, ó, é o que eu falo, ó. Situação muito comum nas empresas e que pode comprometer todo o planejamento e acarretar em elevados custos, né? Então, como eu falei, se você tem um operador, tá lá, ele tá lá, tá levando, só que vai chegar um momento, o que vai acontecer? Ele não vai te trazer um rendimento que você espera. E ele não trazendo o rendimento que você espera, o que vai acontecer? Você vai ter prejuízo, né? E aí, às vezes, a pessoa não, o proprietário da fazenda, o gerente, ou o dono, não percebe esse detalhe. Simplesmente ele solta. E aí, quando vai ver, o prejuízo já foi consumado, tá? Ó, em seguida, temos a necessidade da implantação de eficientes programas de manutenção mecânica, infraestrutura adequada e tudo mais. Então, eu preciso ter um plano de manutenção bem feito, né? Criar um plano de manutenção, e aí vai muito também do conhecimento das pessoas, da leitura do manual, tudo isso aí, inclusive treinamentos. Então, a galera da manutenção, ela precisa muito mais demais de treinamento. Por quê? Porque imagina, vai passar por ele máquinas totalmente mecânicas e máquinas totalmente avançadas de maneira eletrônica. Então, ela tem que ter o quê? Conhecimento. Por quê? Porque pode acontecer, em determinado momento, essa pessoa está fazendo a manutenção dessa máquina, e aí acontece o quê? Acontece que ela está lá tentando resolver o problema e não consegue. Por que será que ela não consegue? Será que é porque ela não teve treinamento suficiente para poder conhecer daquilo ali, ou porque a pessoa não falta-lhe habilidade?
Às vezes não é culpa do trabalhador. Ele está tentando fazer o máximo. Só que aquela máquina requer um avanço maior. E aí a pessoa, se ela não tem isso, ela vai tentar, vai tentar, vai tentar. Uma hora ela consegue. É aquela história de tentativa e erro. Mas aí se perdeu o quê? Tempo. Que hoje o tempo é uma coisa que faz muita diferença. Faz muita diferença. A questão do tempo. Então, para vocês verem, planejamento.